Olá, amigos de todo o Brasil, seja bem-vindo, bem-vinda ao Ponto 3. Nos próximos 30 minutos, a TV Pai Eterno convida você a acompanhar uma conversa interessante sobre esperança. Enquanto a gente vive no calendário civil a expectativa do último mês do ano, o calendário litúrgico começa um itinerário espiritual no chamado Tempo do Advento. Advento, que significa o que está por vir. É esse tempo litúrgico que antecede a celebração do Natal do Senhor. A liturgia desse tempo é marcada pela espera do cumprimento da promessa de vinda do Messias, ao mesmo tempo em que refletimos sobre o significado da segunda vinda do Senhor. Por isso, duas palavras muito presentes na espiritualidade desse tempo são esperança e vigilância. Na conversa de hoje, queremos saber quais as características desse tempo litúrgico, como sintonizar o aparente descompasso entre o ambiente da sociedade que antecipa o Natal e o tempo litúrgico, como celebrar bem esse tempo de conversão com a esperança, de forma a fazer do Natal uma ocasião de renovação espiritual. Nossos convidados de hoje são a irmã Érida De Bastiani, religiosa do Imaculado Coração de Maria, mestra em Sagrada Escritura e articuladora do Regional em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Bem-vinda, irmã Érida. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite também a Dom André Vital, bispo de Limoeiro do Norte, no Ceará, também participando desta conexão. Bem-vindo, Dom André, boa noite. Bom, boa noite, irmão Diego, boa noite, irmã Hélida, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. É uma grande alegria estar aqui com vocês, compartilhando deste tema tão importante que já nos coloca nesse clima de preparação para a grande festa do Natal do Senhor. Exatamente. Eu começo com o senhor, Dom André. A gente fala do Advento como preparação para uma grande celebração, ou seja, um itinerário, tem um caminho, uma meta, o Natal do Senhor. Nós somos convidados, então, a viver esse tempo com uma espera, esperança, expectativa, não é isso? Mas qual a importância teológica desse tempo e dessa celebração? Antes de tudo, eu acredito que a gente tem que ter bem presente que o Advento, aí o ciclo natalino, podemos assim já antecipar, fazem parte de um itinerário que nós chamamos o ano litúrgico. Você há pouco lembrou muito bem que enquanto o ano civil está se preparando para terminar, nós estamos iniciando um novo ano litúrgico com esse tempo do Advento. E, portanto, essa referência a este itinerário espiritual, pastoral, também litúrgico, é muito importante para a gente não pensar as coisas apenas do ponto de vista pontual, como se estivéssemos vivendo um determinado tempo isolado, desconectado com uma perspectiva mais ampla. Então, este tempo do Advento, de fato, nos coloca em sintonia com aquilo que é o desejo mais profundo do coração humano, a esperança, a expectativa, esse estar sempre aberto para acolher aquilo que está acontecendo e que vai acontecer. Isso é próprio da experiência humana. Claro que nós falamos do ponto de vista espiritual, do ponto de vista religioso, cristão, mas sem dúvida o horizonte muito mais amplo, o advento, podemos dizer, natural, que constitui a experiência do ser humano, é que o ser humano ele está sempre olhando para o horizonte de onde pode vir e de onde ele espera que venha sempre o bem. Irmã Érida, queria uma palavra da senhora sobre as passagens bíblicas que inspiram, marcam a nossa reflexão nesse tempo do Advento. São muitas passagens do Antigo e do Novo Testamento que nos colocam nesse ambiente de esperança. Sim, a Sagrada Escritura ilumina esse tempo do Advento, esse tempo de preparação para a vinda do Senhor. Nós olhamos para os profetas e a igreja, em especial, toma texto de vários profetas, mas o profeta Isaías, ele tem umas passagens muito significativas. Se nós olharmos para o capítulo 7, quando
Deus, através do profeta, diz para o rei que ele pode pedir um sinal. E ele diz: eu não vou tentar o Senhor. Então, através do profeta, Deus diz: eu mesmo vou lhe dar um sinal. Eis que a jovem está grávida e dará à luz um filho e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Quando Mateus, o evangelista Mateus, escreve no capítulo 1, 18 a 25, vai falar de como José vai acolher Maria, né? Então, o anjo vai dizer: o que aconteceu nela foi gerado pelo Espírito de Deus. Então, ele diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão como o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. Então, o evangelista faz uma releitura da profecia que no momento não estava aplicada a Jesus, mas o evangelista traz e agora ela é lida também na igreja, né, como já um anúncio da vinda de Jesus, porque ele é o Emanuel, o Deus conosco. Seguindo ainda em Isaías, o capítulo 11, fala que um ramo sairá do tronco de Jessé e que um rebento brotará de suas raízes. A gente canta isso no Advento, é um hino, né, que a gente canta muitas vezes. E sobre esse rebento, sobre esse filho que nasce, ele vai ter o Espírito de Deus. E assim vai descrever as características, que eu posso voltar a dizer daqui a pouco. Mas tem uma que eu queria que a senhora já dissesse agora, que marca esses textos, especialmente do profeta Isaías. Diria que, na verdade, é um tema, né? Ou alguém já me disse, um lugar teológico. A pobreza, né? É uma marca desse Messias que vem para libertar os pobres, e o Messias que nós sabemos vai se encarnar numa família pobre, num ambiente de pobreza. Qual que é o significado desta pobreza nessa meditação que a gente faz no Advento, irmã? Então, a gente poderia dizer que a pedagogia de Deus é uma pedagogia do encontro. E na encarnação do Verbo, Deus escolhe um lugar, Deus escolhe a periferia. A vida religiosa, política, econômica e, poderíamos dizer, social do povo de Israel tinha um acento muito grande no templo, em Jerusalém, com toda a religião organizada. E na encarnação do Verbo, isso acontece numa casa, numa família, numa periferia. Maria é uma jovem de Nazaré, de um povo simples, de um povo que tinha esperança na vinda do Messias. Então, é uma escolha de Deus entrar na vida humana, que o Verbo se torna carne através, no ventre de Maria, pela anunciação do anjo, mas num lugar simples. É uma escolha de Deus. Eu acredito que aqui também a gente pode reler todo o incentivo do Papa Francisco, quando ele diz que nós, como igreja, devemos ser uma igreja em saída, uma igreja que vai ao encontro, que vai às periferias geográficas e periferias existenciais, onde há pobreza humana e onde há pobreza material também. Hoje a gente vive uma realidade em que a pobreza está aumentando assustadoramente, onde muita gente está passando por uma experiência de empobrecimento não voluntário, mas programado, onde as pessoas vêm sofrendo as consequências disso tudo. Então, acho que falar da pobreza, do anúncio, né, da vinda do Verbo, acho que é também um sinal de esperança. Mostra que Deus escolhe, que Deus, se Ele é Emanuel, está conosco, Ele entra também na vida para nos ajudar a alentar a nossa esperança. É tempo de esperançar, de esperar de novo, de acreditar que o Senhor caminha conosco, independente da realidade onde nós nos encontramos.
Muito importante, irmã, tudo isso que a senhora está dizendo, porque a gente fala da esperança dos pobres num tempo em que, pelo menos, a simbologia da celebração do Natal, que do ambiente do mundo, né, do ambiente secular, ele é de ostentação, né? Ele não nos recorda dessas características da simplicidade que a encarnação do Verbo nos convida a refletir nesse tempo. E sobre essa simbologia, eu quero ouvir Dom André Vital, que também está conosco, lá de Limoeiro do Norte, lá no Ceará, sobre os símbolos importantes que a liturgia traz para nós na celebração desse tempo do Advento. A gente fala que a espera desse tempo, Dom André, ela tem que ser sóbria, mas ao mesmo tempo com uma discreta alegria. Onde está o ponto da sobriedade e da discreta alegria? Quando nós falamos de simplicidade, é muito interessante a gente ter presente, até do ponto de vista semântico, etimológico, o que de fato simplicidade quer dizer. Simplicidade, a palavra, ela nos indica uma realidade onde o essencial aparece. Então, sem linça, né? Simplicidade, sem aquilo que impede ver o essencial. E, portanto, a simplicidade exige de nós esse despojamento. A irmã lembrou muito bem aí de toda essa tradição já do Antigo Testamento, né, de uma experiência, né, de despojamento. A própria experiência do povo ao atravessar o deserto foi muito didática. Por quê? Porque no deserto há situações de muita exigência até para sobreviver, e se não houver um discernimento daquilo que é o essencial, então você vai criar uma bagagem muito grande que vai atrapalhar a sua travessia. Então, a experiência do povo de Deus no Antigo Testamento, sobretudo quando da saída do Egito, né, rumo à Terra Prometida, foi muito didática nesse sentido. Descobrir o que é o essencial. Então, o essencial aparece como o despojamento, né, de poder, de privilégio, dessa série de coisas que nós conhecemos, né, já tanto falamos, para, de fato, focar naquilo que pode e deve ser o essencial da nossa vida, que é a comunhão com Deus, é a fraternidade, é a construção da justiça e assim por diante. E, portanto, toda a celebração desse tempo do Advento nos ajuda, criando, não é, esse clima, essa atmosfera, que não é só uma questão estética, mas é, antes de tudo, uma adesão espiritual. Então, podemos já ver a cor, né, a cor que nós utilizamos no tempo do Advento, a cor roxa, né, que também nos lembra uma determinada experiência, tanto ascética, de penitência, um pouco diferente da experiência da Quaresma, né, mas é também um modo de nos ajudar a perceber que nós estamos num clima que exige de nós uma interiorização, né, dessa experiência do encontro com o Senhor, sobretudo facilitada a partir do encontro com a sua palavra. Depois, diferente do tempo da Quaresma, né, que não se pode colocar flores na igreja, no altar, nesse tempo se coloca, mas de forma assim muito discreta, até mesmo para não antecipar o clima do Natal, que virá com todo esse júbilo e com essas expressividades também, né? Então, são sinais, né? Pequenos sinais que nos ajudam, nos apontam para o essencial. E, sem dúvida, o grande sinal é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é que vai nos apontar, que vai nos direcionar nesse caminho de encontro com o Senhor que nos vem constantemente, né? Por isso que a estrutura do tempo do Advento é muito significativa, e é bom lembrar, porque às vezes as pessoas acham que a celebração do Advento é só uma preparação para o Natal, ou seja, para fazer a memória da primeira vinda de Cristo. Mas, na verdade, e a própria liturgia, sobretudo nos textos eucológicos, como nós dizemos, né, que são as orações, né, da missa, nós rezamos justamente isso, né? Celebramos a primeira vinda do Senhor, na humildade, na simplicidade, no despojamento, né, na gruta de Belém, e nós aguardamos a sua vinda definitiva, mas nesse tempo ele vem a cada dia, sobretudo presente
do irmão que nós acolhemos. E ainda nessa simbologia litúrgica, Dom André, nessa preparação para o Natal, nesse caminho do Advento, nós temos a presença na liturgia da coroa do Advento, das flores, como o senhor disse, das velas que vão se acendendo nos grupos que fazem a novena de Natal, por exemplo. Isso mostra que essa espera nesse momento, ela é uma espera feita na certeza da resposta de Deus? Sim, porque, como nós lembramos, esse tempo do Advento, na sua estrutura, né, que eu diria no seu itinerário didático, pedagógico, a primeira parte, que vai até o dia 16, logo um grande trecho, né, desse itinerário, é justamente para nos recordar esta verdade que nós professamos até no credo e a cada missa, né? Vinde, Senhor Jesus, né? A sua vinda definitiva. E durante essas semanas, praticamente as 3 semanas do Advento, o peso, o centro é justamente proclamar a nossa fé na instauração definitiva do reino de Deus, na vinda definitiva de Jesus. Porém, na última semana, que nós até chamamos, fazendo uma comparação com o tempo da Quaresma, né, que finaliza e nos coloca já naquela expectativa do Tríduo Pascal, que é a Semana Santa. Então, há também uma Semana Santa do Natal, né, que começa dia 17, vai até o dia 24, que é aqueles são os dias, né, de uma preparação mais imediata, e aí sim, é preparação para celebrar, fazer memória da primeira vinda de Cristo. E como a gente dizia, celebrando a memória da primeira vinda e renovando a esperança e aguardando a segunda, nós acolhemos o Senhor que vem a cada dia, né, sobretudo presente naqueles que Ele escolheu, né, sem excluir ninguém, para serem o sinal de sua presença, de apelo de conversão e de acolhimento. Uma expressão muito presente no Advento, irmã Érida, é preparai hoje os caminhos do Senhor, preparai os caminhos do Senhor. Mas eu queria que a senhora comentasse o preparai hoje, né? No hoje da nossa vida, nesse final do ano de 2021, a gente ainda convivendo com uma pandemia e com tantos desafios locais, familiares, do país, da humanidade acontecendo. Na opinião da senhora, qual o significado hoje desta expressão, preparai hoje os caminhos do Senhor? Sim, o profeta Isaías falava isso também, né? Preparai os caminhos do Senhor, nivelai as montanhas, aterrai os vales, para que o Senhor passe, que o Senhor vinha para salvar o povo. Eu queria partir de João 1,14, quando diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Algumas traduções da Bíblia dizem, ele armou a sua tenda entre nós. Então, preparar hoje os caminhos do Senhor a gente perceber que a lógica do Advento tem essa espera vigilante e tem uma necessidade de abertura e de acolhida. Se o verbo se fez carne e habitou entre nós, armou a sua tenda, hoje o meu coração, o nosso coração, o coração da igreja, o coração das comunidades, o coração das famílias, de cada pessoa, é o lugar onde Jesus nasce de novo. E essa pedagogia, né, esse tempo oportuno, recorda também a pequenez, a nossa humanidade e também para a gente perceber que somos uma família só. A pandemia gerou muita dor, muita lágrima, muito luto, e nós vivemos isso. Celebrar o Natal, reacendendo a esperança no Cristo que vem nesse ambiente, a gente tem que ter presente que há muita lágrima nos rostos, há muitas mesas vazias, há muita gente que precisa de uma palavra de consolo e de ânimo. Então, nós cristãos que acreditamos no Verbo que se encarna, no Cristo que veio como promessa, como realização, devemos ser pessoas de esperança, pessoas que têm uma palavra, que têm uma postura, que têm um anúncio, porque Jesus não é uma coisa do passado. Ele nasce hoje no nosso contexto, nas nossas tendas, nas nossas realidades. E esse reino de Deus, o reino de justiça, vai acontecendo também
quando nós temos presente que para toda a humanidade. A salvação é a salvação para todos. Então, preparar o caminho do Senhor, essa espera vigilante, nos põe também numa dinâmica de abertura, de contemplação de toda a realidade. Nos alegrando com as coisas boas que acontecem e também nos solidarizando e trabalhando para que haja transformação do que é menos vida para mais vida, porque Jesus traz vida e vida plena para todos. Verdade. Dom André, para além das celebrações nas comunidades, das missas, nossas comunidades também, em muitos lugares, celebram as novenas preparatórias para o Natal. Inclusive, aqui na TV Pai Eterno, nós teremos a novena de Natal, direto do Santuário Basílica, a partir do dia 15 de dezembro. Mas muitas comunidades, famílias têm esse costume e essas novenas, acompanhadas de um gesto concreto, muitas vezes de solidariedade, de partilha, mas esse gesto parece que fica, às vezes, parado no Natal. Como é que a gente faz para esse gesto continuar no restante do ano? Ou como canta o Padre Zezinho, tudo não seria bem melhor se o Natal fosse todo dia, né? Sem dúvida. Eu acredito que um grande desafio é que a própria liturgia, a própria vida espiritual nas suas expressões concretas, da prática, como nós dizemos, devocional, litúrgica, assim por diante, nos levar à consciência de que há uma exigência que transcende aquele momento e o ambiente. Porque a liturgia, para além de outras dimensões, evidentemente, ela tem uma dimensão didática, isto é, que nos ajuda a aprender. Então, se no Natal ou no tempo do Advento nós aprendemos do próprio Deus, até como diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios, ele diz assim: vocês conhecem a generosidade de Cristo, que sendo rico se fez pobre por nossa causa para nos enriquecer com a sua pobreza. Então, é a grande lição, a liturgia, a oração, todas essas práticas que nós dizemos que são expressões da nossa fé, elas têm uma dimensão didática, de ensinamento. E como é que a gente testemunha que aprendeu? Se coloca em prática, se estende. Então, por exemplo, se eu estou num curso de inglês, que faço todas as lições, que faço a prática na sala de aula, mas saindo dali eu não consigo construir uma frase, então isso é um sinal que eu não estou aprendendo. Então, se a gente faz a novena de Natal e tem, por exemplo, você lembrou muito bem do Natal Solidário, de compartilhar aquilo que nós temos para destinar àquelas pessoas que nada têm, elas não têm fome somente no mês de dezembro, né? E se a gente observar, outro dia eu estava conversando com uma pessoa sobre essa questão de organizar um Natal solidário e tudo isso, e dizia, o mês de dezembro, com tantas iniciativas, talvez precisasse ser redimensionado, se repensar, e distribuir um pouco melhor a tudo aquilo que nós recebemos para destinar a essas pessoas, a essas famílias. Por quê? Porque às vezes acontece que no mês de dezembro, sobretudo na semana de Natal, se faz um volume muito grande de doações, mas na semana seguinte já não tem mais nada. Então é a mesma coisa, aprender essa lição da solidariedade, da partilha fraterna, da sensibilidade, do olhar à necessidade do próximo, não apenas em alguns momentos. Esses momentos, como eu gosto muito de dizer, são pedagógicos para a gente tomar consciência, assumir compromisso e assumir na própria vida. Claro que há momentos que favorecem mais, porém isso não pode ser dentro de um parênteses, Então a gente faz a caridade no mês de dezembro, porque está sensibilizado por causa do Natal. Mas durante os outros meses não percebe que a fome é a mesma, e às vezes até maior. Bom, já estão acesas por aí as luzes do Natal, incentivando o nosso desejo em dar e receber presentes.
Da mesma forma, somos chamados também à partilha em tantas ações de solidariedade que marcam esse tempo de fim de ano. No entanto, nós cristãos não podemos nos esquecer que este é para nós um tempo de renovação espiritual e, por isso, temos que vivenciá-lo com fé e intensidade. Como escreveu Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos missionários redentoristas, muitos cristãos costumam, nesse tempo, armar um presépio como representação do nascimento de Jesus Cristo, mas bem poucos lembram de preparar com atos de amor o seu coração, a fim de que o divino menino nele possa repousar. Então aproveitemos esse tempo e preparemos nosso coração para acolher Jesus e deixar que Ele habite em nosso coração sempre, sempre, o ano inteiro, despertando em nós a contínua solidariedade. Termina então o ponto 3 agradecendo a participação de Dom André Vital, bispo de Limoeiro do Norte, no Ceará, sempre presente aqui, nos atendendo na TV Pai Eterno. Muito obrigado, Dom André, por essa participação. O meu agradecimento aí, irmão Diego, também esse convite de estar aqui compartilhando, também é uma alegria, né, compartilhar não só ideias, né, mas aquilo que a gente crê e aquilo que a gente alimenta da esperança. Também um prazer aí estar com a irmã Hélida, que nos iluminou, né, com a palavra de Deus. Isso é sempre muito importante, e que essa palavra nos aqueça e de fato seja a nossa estrela guia neste itinerário de preparação para o Natal. Obrigado e obrigado à irmã Hélida de Bastiani, mestra em Sagrada Escritura, que falou com a gente também, nos ajudando a valorizar a palavra de Deus nesse tempo santo do Advento. Obrigado, irmã Hélida. Obrigada a você, obrigada também pela oportunidade de conversarmos sobre aquilo que é central da nossa fé. Eu ainda queria terminar dizendo que no capítulo 2 da carta aos Filipenses fala da kenosis, do esvaziamento de Jesus, que não querendo, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou e assumiu a condição de servo, menos o pecado. Então, é um tempo muito importante. Acho que essa oportunidade de nós refletirmos sobre o Advento é também tomar para nós essa decisão de esvaziar-nos daquilo que não é de Deus, para poder dar espaço para que o Verbo, que no princípio era o Verbo estava com Deus, né? Que ele veio, armou sua tenda, repetindo o que eu falei antes, ele nasça também em nossos corações e nossas realidades. Amém. Muito obrigado, irmã Hélida. Boa noite e boa noite a você que nos acompanhou aqui na TV Pai Eterno. Até a próxima.